Chopeiras. Sistema de serviço e extração é a essência da arte do chopp. Sistema de extração é o conjunto de componentes necessários para a extração do chopp do barril até o pré-resfriador. Composto por cilindro de CO2, gás. Não importa de quantas vias será sua chopeira, apenas um cilindro é necessário para operar todas. Manômetro regulador de pressão com 2 relógios medidores, um para medir a quantidade de gás no cilindro e outro para medir a pressão de saída. Este equipamento serve para chopeiras de 1, 2 e 3 vias. Válvula extratora de chopp. Esta válvula, apesar da aparência simples, é um complexo equipamento de engenharia. Adapta-se à válvula que existe no bocal do barril e permite a entrada de gás carbônico, CO2, e a saída de chopp simultaneamente. É necessário uma válvula para cada via da sua chopeira, uma para cada barril. Conjunto de mangueiras para levar o gás do cilindro à válvula e para levar o chopp ainda quente para o pré-resfriador. Acompanha conjunto de conectores de nylon de engate rápido, facilitando assim a montagem e desmontagem do equipamento. A mangueira que conduz o chopp necessariamente deve ser atóxica, qualidade atribuída. Há equipamentos que transportem produtos alimentícios. Fique atento a este detalhe. Sistema de refrigeração do chopp. Composto por diversos elementos, todos contidos no pré-resfriador. Se um pré-resfriador com capacidade de gelar apropriadamente até 65 litros de chopp por hora, apropriadamente e rebaixar a temperatura do chopp da temperatura em que está no barril até a temperatura determinada que o chopp seja servido no copo. Desta forma, quando estimamos a capacidade de chopp, ora é apenas uma estimativa, podendo variar de acordo com a temperatura do ambiente ou com a temperatura em que o chopp está no barril. Existem 2 tipos de pré-resfriadores comuns no mercado brasileiro: os pré-formatados a banco de gelo ou banco de frio e os pré de expansão direta, cada qual com o mesmo objetivo único, que é gelar o chopp. No processo de banco de frio ou reserva de frio, todo o sistema fica à disposição do cliente. Basta abrir a máquina, pré-resfriador, e estão à vista todos os equipamentos e ligações, nível da água, podendo substituir uma parte da água por propileno glicol e servir um chopp abaixo de zero. A tubulação da água da ducha passa por dentro do sistema e sai na ducha gelada. Já o processo de expansão direta, a refrigeração ocorre em um sistema blindado, onde uma pequenina serpentina, mais ou menos 2 metros, é colocada em uma cápsula blindada e é ali que toda a magia de refrigeração deve ocorrer. Assim não teremos água gelada na ducha gela-copos. Utiliza-se apenas uma bomba simples com um pequeno reservatório de água para recirculação na torre, e ainda nunca teremos o congelamento da torre. O sistema de expansão direta é muito utilizado nas chopeiras elétricas de bancada, aquelas que os distribuidores de chopp alugam ou emprestam aos clientes. É também comumente utilizada nos bebedouros públicos. Importante: no sistema de expansão direta não há a necessidade de se ligar a chopeira com antecedência. O sistema entra em ação em 10 minutos após ser ligado. Interior de um pré-resfriador a banco de frio. O sistema é todo aberto e se tem acesso a todas as tubulações e conexões. Pré-resfriador a expansão direta. O sistema é todo blindado. Pré-resfriador a banco de gelo. Detalhes. Sistema de serviço do chopp. O sistema de serviço do chopp é composto por torre de serviço. Tem como função básica elevar a altura da torneira para que um bom chopp possa ser tirado. Esteticamente é essencial que este equipamento seja imponente. Assim é apresentado em diversos formatos e tamanhos. O formato mais conhecido aqui no Brasil é o formato associado à cobra Naja, então conhecido como torre Naja. Entretanto, existem vários outros formatos que agradam tanto quanto. Torre suada ou congelada. O fato do líquido gelado estar em constante movimentação pelo pescoço da torre irá gelar também a parte externa da torre na mesma temperatura do chopp. Assim se inicia o processo de condensação da umidade do ar no pescoço da torre, fazendo-a suar. Quando o líquido que inunda a torre estiver calibrado para ter a temperatura positiva, a torre apenas irá produzir milhares de gotículas de água. Então você terá a torre suada. Quando este líquido, aí sim com a solução de água mais propileno glicol, estiver programado para estar em temperaturas negativas, as gotículas de água produzidas pela condensação irão congelar uma a uma, formando uma crosta de gelo ao redor da torre. Então você terá a torre congelada. Torneira. Italiana, belga, americana,
Tipos não nacionalidades. As torneiras são classificadas pelo tipo e as diferenças vão além de estética. Esse equipamento tem a função de administrar a quantidade de saída de chope com a mistura gás, chope mais gás igual espuma, para a montagem de seu chope. Os tipos de torneiras estão diretamente relacionados ao método de tirar o chope, ou seja, o método de como se administra a mistura de bebida e gás. As do tipo italiano, que são as mais comumente utilizadas no Brasil, possuem um regulador de vazão externo que permite ao tirador controlar a vazão a todo momento, uma bica curvada e longa e uma alavanca dotada de mola. Quando solta, retorna à posição fechada, com dupla função, para frente chope e para trás espuma. Assim o chope deve ser montado em duas etapas, primeiro o chope e depois cobre-se com a espuma para formar o colarinho. As do tipo belga possuem o controlador de vazão interno, ajustados apenas com uma chave tipo Allen, que é ajustado para o tipo de chope, e o tirador não tem a facilidade de controlar a vazão a cada momento. Uma bica longa e reta e alavanca sem mola com apenas um movimento para baixo, liberando a saída de chope e gás já misturados. Neste caso o creme se forma automaticamente no copo. Já as americanas, as americanas existem apenas para os norte-americanos. Além dessas que são classificadas por tipos, existem também as torneiras específicas para uma finalidade ou para um tipo de chope, como são os casos das torneiras para chope black e torneiras apenas para creme ou espuma. Torres, tipos, formatos. Torres, tipos, formatos. Sistema de serviço é a essência da arte do chope. Adquirir o que há de melhor no mercado irá garantir resultados extraordinários no seu chope. A equação é: chope tem que ter colarinho, que é a proteção do líquido contra o contato com o ar e assim evitar a sua oxidação, mantendo o seu sabor e frescor. O tamanho indicado para o colarinho é de 3 cm ou 2 dedos, nem mais nem menos. Esta fórmula é precisa, porém simples. É importante ressaltar que as torneiras, independente do tipo ou modelo, vazão e formato da bica, não são as únicas variáveis desta equação, apesar de serem cruciais no resultado. O tipo do gás utilizado para extrair o chope, a precisão das válvulas extratoras e a pressão de saída do gás do cilindro complementam o esquema. O gás que é utilizado na extração do chope do barril mistura-se à bebida e, quando solto no copo, se desprende para o ar, assim formando a espuma, colarinho, do seu chope. O gás mais utilizado para extração do chope hoje é o carbônico, CO2. Com esse gás é possível conseguir excelentes resultados para qualquer tipo de chope e torneira. Entretanto, o nitrogênio vem se tornando cada vez mais presente nas composições das chopeiras, tanto residenciais como comerciais, produzindo assim os chopes nitrogenados, que têm uma espuma mais densa, pois demora muito mais tempo para se desprender da solução. Químicos à parte, o nitrogênio é o gás comumente empregado para se tirar o chope black nas choperias profissionais, pois produz aquela cascata invertida de espuma que chama a vista de todos. Cabe observar que também pode-se utilizar o nitrogênio em chopes claros, e igual se formará a espuma mais densa e mais duradoura com a mesma cascata. A sua chopeira pode ser equipada com os dois tipos de gás, mas alguns detalhes devem ser observados. 1. Os reguladores de pressão são diferentes para cada um dos gases. 2. As torneiras do tipo italianas não são recomendadas para a utilização do gás nitrogênio, pois o seu controle de vazão e a duplação da alavanca inibirão o efeito esperado. 3. O ideal para se ter os dois tipos de gás é ter ao menos uma chopeira de 2 vias. 4. Você pode ter diversos tipos de torneiras acessórias ao seu conjunto, bastando simplesmente trocá-las à medida da necessidade ou gosto. Enfim, e não por isso menos importante, ainda temos mais um elemento corresponsável pelo resultado final do seu chope: o copo ou taça. Partindo do princípio que o melhor ainda é tomar um chope gelado, copos ou taças muito grandes, acima dos 500 ml, irão na contramão da qualidade. Depende para quem você pergunta. A maioria das maiores marcas de cerveja desenharam os seus próprios copos ou taças e neles discursam como o melhor chope poder ser servido naquele recipiente. Na maioria dos casos pode-se tirar qualquer tipo de chope em qualquer um dos copos ou taças destinados a ele, reforçando, destinados a ele o chope. Exceções para alguns tipos, como o chope black, que já tem a sua taça tradicional de boca larga para a formação de uma quantidade maior de espuma, quantidade maior, não mais alta, por isso a boca mais larga. Bandeja de serviço.
Quando observamos um profissional tirando chopp em um estabelecimento comercial, dá uma dor no coração ver o quanto de chopp se esvai no processo. Acreditamos então que é consequência da pressa pela quantidade de choppers que estão na fila. Ledo engano. Para a montagem de um bom chopp sempre teremos que desperdiçar um tanto, principalmente para a formação de um colarinho perfeito. Veja a importância do colarinho. Até se desperdiça um tanto de chopp para que ele fique perfeito. Assim o processo exige que deixemos sempre transbordar um tanto de chopp e esse resto tem que ser descartado. Esta é a principal função da bandeja de serviço: coletar esses restos e, através de um dreno alocado em sua base, levá-los diretamente para o esgoto. Desta forma a área de serviço da chopeira sempre ficará seca e pronta para o próximo serviço. Ducha gela copos. O inimigo público número 1 de um bom chopp é a gordura dentro do copo. Fora do copo. E número 2. Um copo engordurado por dentro irá matar o seu chopp. Essa sujeira irá fazer com que o gás contido na bebida seja liberado muito mais rápido e assim expondo a sua bebida ao ar, iniciando o processo de oxidação. Pronto. Nunca o seu chopp será o mesmo dos profissionais, independentemente de toda a qualidade de seu equipamento e de sua bebida. Copos bem higienizados são a regra de ouro para um bom chopp. Nas chopeiras, um dispositivo na bandeja chamado de gela-copos, que consiste em uma válvula que esguicha água gelada dentro do copo quando pressionada. Este dispositivo não tem como função higienizar os copos e sim refrescar e rebaixar a sua temperatura para que possa receber o próximo chopp. Em uma festa em sua casa, por exemplo, você serve aos seus convidados um copo perfeitamente limpo. Esses, por sua vez, podem servir-se do próprio chopp utilizando-se apenas da ducha para refrescar o copo. Assim, não necessitando que a cada chopp um outro copo limpo seja oferecido. Desta forma, um convidado pode ficar com o mesmo copo pelo período todo do evento. Ressaltamos apenas que em casos de copo ficar muito engordurado pelo lado de fora, a troca também deverá ser feita, pois o visual do chopp ficará prejudicado e este também complementa o resultado final. Agora basta engordurar, nem que seja um pouquinho no lado de dentro do copo, para que este tenha que ser trocado ou lavado imediatamente.